Fala, trader, Rogério aqui de novo para dar continuidade àquele nosso papo sobre por que você não respeita o seu stop, né? No outro vídeo eu já falei que você pode ser aquele tipo de trade que não usa o stop na máquina e prefere sair na mão. E hoje eu vou falar sobre aquele tipo de trade que a maioria, eu já passei por isso há um tempo atrás, hoje já não mais. Mas a maioria dos trades que colocam o stop na máquina, mas não respeita esse stop, porque a hora que o preço começa a chegar perto desse stop, né, ele ou tira o stop ou ele movimenta o seu stop para longe do preço, né, aumentando o seu risco. E por incrível que pareça, por mais dolorido que seja você tomar um stop que você mexeu e, portanto, perder mais do que você tinha programado para perder, isso é uma situação que dificilmente faz com que você mude de atitude e você acaba repetindo essa mesma situação de movimentar o seu stop N vezes, tá? Você dificilmente consegue respeitar o stop. E por que é tão difícil você conseguir respeitar o stop? Tudo relacionado a esta situação de falta de disciplina, nesse caso, falta de disciplina para respeitar o stop, tem a ver com a maneira pela qual você enxerga o mercado e a maneira pela qual você acopla a sua mente ao processo de tomada de decisão no ambiente onde os resultados não são garantidos e são aleatórios. Num ambiente de incerteza como o da Bolsa de Valores, onde o mercado ele não é determinístico, tá certo? Ele é um mercado probabilístico. Você não vai conseguir, entenda bem, não vai. Você pode fazer o que você quiser, tá? Se você mantiver a mente determinística que você tem fora do mercado financeiro, né, para operar o mercado financeiro, se você mantiver esta mente, você não vai conseguir ter disciplina para respeitar o seu stop. Tá tudo interligado, tá? O não cumprimento das tuas regras estabelecidas por você mesmo no seu trade plan, e portanto a sua falta de disciplina não vai ser corrigida com qualquer técnica que você tenha aprendido, em qualquer curso que você tenha aprendido, em qualquer aula, mentoria, coach, seja lá o que você já fez ou vai fazer, tá? Fora do mercado financeiro, tudo isso pode funcionar, mas no mercado financeiro tudo isso vai falhar, tá certo? E eu tô te falando por conhecimento de causa, por experiência própria. Eu sou um cara que já usou bastante técnica, eu sou bem disciplinado, tá certo? Mas enquanto eu não conseguir enxergar o mercado da maneira correta, nenhuma das técnicas que eu usei, que eu aprendi e que são bem sucedidas para mim fora do mercado financeiro, eu consegui aplicar elas no mercado financeiro. E tem um motivo por isso, tá? Depois de muito tempo, ler muito, estudar muito, eu acabei conseguindo enxergar esse motivo. E esse vídeo aqui vai estar explicando para você o porquê que você não consegue usar essas técnicas de disciplina, tá certo?
que você usa com sucesso fora do mercado financeiro no mercado financeiro, tá? Não tem como você usar estas técnicas no mercado financeiro. Não existe o caso de você ter sucesso usando técnicas que não se aplicam num ambiente probabilístico, tá certo? Eu já falei sobre isso, sobre o ambiente probabilístico, mas só para você conseguir enxergar um exemplo do que eu estou te falando, vamos supor que você entrou num emprego novo, tá certo? E você tem que começar a trabalhar nesse emprego às 7 horas da manhã, tá certo? E você é uma pessoa que tem dificuldade de levantar cedo, né? E você não consegue chegar nesse seu novo emprego antes do horário e do início do seu trabalho, muitas vezes na semana. O resultado vai ser que muito provavelmente você vai ser chamado a atenção pelo seu chefe, porque você está chegando atrasado, até que chega uma hora você vai ser despedido, tá certo? Então, depois de você ser despedido de vários empregos pelo mesmo problema, você decide ter disciplina e decide que você vai acordar mais cedo, certo? E vai colocar despertador, vai dormir mais cedo, vai pedir para alguém te chamar, não importa a técnica, mas você vai, da próxima vez, fazer diferente. E aí você se empenha, tá certo? Consegue um novo emprego e, aplicando essas técnicas que você conseguiu aplicar, você consegue chegar cedo nesse emprego, todas as vezes. Então seu chefe não vai chamar você para te dar bronca que você está chegando atrasado, e muito pelo contrário. Se você chega sempre antes do seu horário e começa a trabalhar mais cedo, você entrega mais resultado. O seu chefe vai te dar os parabéns e talvez até crie uma promoção para você. Então, no seu cérebro, você aprendeu que se você for disciplinado, se você aplicar as técnicas que você aprendeu, né, para resolver um problema, e você efetivamente conseguir resolver aquele problema, você vai ser beneficiado, né? E o seu cérebro vai concluir que para você ter bons resultados, você precisa de ter mérito, você precisa chegar cedo, você precisa fazer a sua tarefa, tá certo? E o mercado financeiro, ele não te premia por mérito, tá certo? É totalmente diferente. Então, se você tentar aplicar as técnicas de meritocracia que você usa fora do mercado financeiro para operar o mercado financeiro, você vai se encontrar numa situação problemática, porque os resultados das operações do mercado financeiro são aleatórios. Não depende do seu esforço, não depende da sua dedicação, não depende do seu conhecimento, não depende do seu tempo de tela. O resultado no mercado financeiro, ele é probabilístico, tá certo? Então, num ambiente de probabilidades, não dá para você entrar usando técnicas que você usa fora do mercado probabilístico, de um ambiente probabilístico. No mercado de trabalho, que é determinístico,
Se você se empenhar, se você tiver meritocracia, você vai conseguir bons resultados. E é isso que você aprendeu na escola a vida inteira. Os melhores da classe vão ter os melhores trabalhos, os melhores empregos, os melhores trabalhos, as melhores oportunidades e, portanto, os melhores salários, tá? Então, para você ter o resultado bom, você precisa ser bom naquele trabalho que você está se dedicando. E ser bom significa estudar, né? Ter capacitação, fazer cursos e tudo mais. Essa bagagem, se você traz para o mercado financeiro, quanto mais capacitado você é fora do mercado financeiro, mais difícil é você aceitar que os resultados que você tem não estão de acordo com o teu esforço. Tá certo? É mais difícil porque você fala, poxa, mas se eu sou capacitado, eu sou tão inteligente, eu estudo, eu vou tão bem no meu mercado de trabalho, fora da bolsa, por que na bolsa eu não consigo ganhar dinheiro? Por que na bolsa eu só perco dinheiro? Toda hora eu tenho que fazer transferência para a corretora, depois de um curso novo, depois de um indicador novo, depois de uma técnica nova, depois de um curso de coaching. Eu vou lá, me encho de esperança de novo e quebro a cara. Por que isso acontece repetidas vezes, todas e todas as vezes? Isso acontece porque a sua mente, que você está acoplando para operar no mercado financeiro, não é uma mente treinada para operar num ambiente que as coisas são variáveis, num ambiente que as coisas acontecem não 100% das vezes da mesma maneira, tá? A porcentagem da que as coisas acontecem no mercado, ela é aleatória. E por que ela é aleatória? Porque o mercado é feito por pessoas com objetivos diferentes e um número de pessoas diferentes a cada momento. Então, embora você tenha escutado em lives, em cursos, em palestras, lido em livros, estudado padrões de candles, etc. e tal, os padrões gráficos que você vê, eles não se repetem com a mesma probabilidade de dar certo o tempo todo, tá certo? Então você aprendeu a reconhecer, por exemplo, um rompimento, tá? Se você aprendeu a reconhecer um rompimento e você sabe que o mercado rompe quando aquele padrão que você aprendeu a reconhecer aparece, se o mercado fosse determinístico, toda vez que aparecesse o padrão de rompimento, o mercado deveria efetivamente fazer o quê? Um rompimento, tá certo? E aí não teria dúvida, tá certo? Por quê? Porque você se empenhou, você estudou, você foi lá e aprendeu a reconhecer aquele padrão, tá? Então, se você reconhece aquele padrão e aquele padrão aconteceu, a próxima vez que ele acontecer, você vai saber o resultado. Vai ser um rompimento, tá certo? Só que, quando você vai ver o resultado dos rompimentos, uma grande porcentagem deles acontece segundo o padrão, mas uma moderada porcentagem não, tá? Que aí é o que o pessoal chama, por exemplo, na situação de rompimento, de estudar rompimento, chama isso de falso rompimento, tá? Então esse é só um exemplo. Os padrões, eles acontecem com uma certa regularidade, numa certa probabilidade de aquele padrão levar aquele resultado que você acha que vai acontecer.
mas não é certeza. Então, nesse sentido que o mercado é probabilístico. Cada padrão, cada figura gráfica, cada movimento do mercado, ele pode acontecer outras vezes ou não em probabilidades diferentes, dependendo do número de pessoas que estão operando, do interesse das pessoas que estão operando naquele momento, tá? Por isso que se você se basear apenas na informação que você obteve através da sua disciplina, do seu estudo e tudo mais, sem levar em consideração o ambiente onde você vai aplicar isso, os resultados são catastróficos. Os resultados são aleatórios. E quando o resultado é aleatório, a chance de você sair ganhando no longo prazo, ela é praticamente zero. Tá? Porque se o resultado é aleatório e você vai atuar no longo prazo, significa que você várias vezes vai estar usando aquele padrão que você aprendeu a reconhecer, tá certo? E que se o resultado é aleatório, nem todas as vezes você vai ganhar. Muitas vezes você vai ganhar, mas muitas vezes você vai perder. No longo prazo, o resultado final é que você mais perde do que ganha. Por isso que 95% das pessoas físicas perdem dinheiro no mercado financeiro. Tá? E uma das principais causas que levam a isso é a falta de conhecimento de que você está atuando num ambiente probabilístico e não determinístico. Tá? Então, a mente que você traz para operar no mercado financeiro é a principal causa dos resultados negativos que você anda tendo no mercado. E o que isso tem a ver com você não respeitar o stop? Isso tem a ver porque você encara as operações do trade como sendo operações que vão fazer você ganhar dinheiro e não perder dinheiro. Porque se você estudou, se dedicou, se você tem disciplina e tudo mais, o resultado é que você vai conseguir bater o mercado e ser mais inteligente do que a contraparte, tá certo? É isso que você aprendeu fora do mercado financeiro. Que quanto mais você se dedica, mais você é bem sucedido. E aí, nessa situação em que você entra numa operação e ela começa a se mostrar contra a sua posição, e você começa a ver que o resultado dessa operação vai ser negativo e que a operação está se aproximando do seu stop, a sua mente não aceita esta situação porque ela vai contra tudo que você aprendeu a vida inteira sobre meritocracia, tá certo? E isso te gera uma dor psicológica que você está perdendo aquele dinheiro, quando na verdade você deveria estar ganhando dinheiro. Essa dor psicológica representa uma ameaça para o seu sistema nervoso, tá? E isso faz com que você fique tenso, você fique nervoso, você fique agitado. Isso desencadeia uma resposta neuroendócrino-metabólica, tá? Lá, a partir do seu centro de controle nervoso autonômico, que você está numa situação de perigo, que você está numa situação de estresse, que você está numa situação que a perda do dinheiro pode representar a sua subsistência, a perda da capacidade de você pagar as suas contas, de você comprar comida, de você comprar remédio, e que, portanto, você vai perder o seu casamento se você é casado, entendeu? Você
vai perder o seu trabalho porque você está operando no horário de trabalho, isso não pode. Você entendeu? O estresse que gera faz com que você não queira assumir aquela situação de perda, tá? E quando você não quer assumir aquela situação de perda de jeito nenhum, o que o mercado financeiro faz com as pessoas que não mexem no seu stop? Deixa o seu stop lá como tem que ser. O mercado financeiro vai se movimentar na direção que a maioria quer se movimentar, e quando chegar no seu stop, se você não mexeu nele, você vai sair daquela operação, tá certo? Então o mercado não está nem aí para a sua emoção. A maioria faz o que quer. E a hora que o mercado pega o seu stop, isso causa uma dor tremenda, uma dor psicológica avassaladora, que faz com que você, na próxima situação similar a essa, você não queira passar por isso, tá certo? E aí, inconscientemente, você começa a enxergar no mercado todos os sinais de que o preço vai voltar e ficar a seu favor, tá? E começa a ignorar todos os sinais que o mercado está te dando, que a maioria continua indo contra a sua posição. E essa percepção distorcida da sua mente e da sua visão, ela tem origem lá nos primórdios do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, aquele sistema de controle do estresse faz com que você enxergue esta situação de você sair no teu stop como uma perda. E o seu cérebro não foi construído para conviver com perdas. A sua vida inteira você cresceu aprendendo a ser premiado pelo teu mérito, pelo teu esforço, pela sua dedicação, tá certo? E não ser premiado independente da sua atividade, daquilo que você fez, tá certo? Muito pelo contrário, se você não fez, você vai ser punido. Se você fez e fez bem feito, você vai ser gratificado, tá? Então, nesta situação que o preço está indo contra você, os mecanismos de defesa psicológicos fazem com que você vá lá e, imaginando que o mercado vai voltar, você movimenta o seu stop para não ser pego e sair no prejuízo. E aí você espera o mercado voltar, tá certo? Se o mercado volta, esta atitude que fez com que você abaixasse o teu stop se mostrou exitosa, tá certo? Essa atitude mostrou que o mercado voltou, não pegou o seu stop porque você mexeu nele, então isso que você tem que fazer, tá certo? Você não saiu no prejuízo. Então isso entra como um reforço positivo para que você evite novamente, numa outra situação de perigo, você não mexer o seu stop. E aí o que acontece? Aconteceu novamente aquilo, você vai lá e movimenta o seu stop. Tá? Então, esta situação de não respeito do stop tem tudo a ver com a maneira pela qual você enxerga o mercado financeiro. Então, se você quiser mudar essa situação, você deve mudar a maneira como você enxerga o mercado, tá? E como que você deve atuar para não mexer no stop? Você, quando for entrar numa operação, você vai determinar o local de
baixa a probabilidade do preço chegar, e aí você vai colocar o seu stop abaixo daquele nível. E aí você vai calcular qual que é o prejuízo financeiro que você vai ter nessa operação. Depois que você sabe o seu risco, que é esse perda financeira que você vai ter se o seu stop for acionado, você vai ver se esse prejuízo financeiro cabe no seu bolso, se está dentro do planejamento do seu gerenciamento de risco. Se tiver, você passa para a próxima etapa, que é, baseado no movimento que você está estudando do mercado, até onde tem alta probabilidade do preço ir a seu favor. Tá certo? E aí você vai colocar a tua saída da operação próximo dessa alta probabilidade. Tá? A partir daquele ponto, a probabilidade já cai do preço passar daquele valor, daquele nível de preço. Então não faz sentido você colocar sua saída acima daquele ponto. Porque se a probabilidade do preço passar de um determinado nível é pequena, por que você vai sair da operação só numa situação de probabilidade baixa? Tá? Se ela tem probabilidade baixa de acontecer, muito provavelmente não vai acontecer. E você não vai sair. E aí você vai ver o preço voltar e devolver tudo que você teria ganho se você tivesse saído no lugar certo. Tá? Então você vai colocar o seu stop no lugar adequado, o seu alvo no lugar adequado, e aí você tem o valor monetário de quanto que você provavelmente vai ganhar. Com esses dois valores, o teu risco e o teu ganho, você consegue calcular a relação risco-retorno. E se essa relação risco-retorno estiver dentro do seu gerenciamento de risco, tá? Baseado no seu histórico, na porcentagem de acerto e tudo mais, você, baseado nisso, na equação do trade, você determina se vale a pena entrar ou não nessa operação. E se tudo fizer sentido para você e você estiver confortável em entrar nessa operação, não movimente seu stop. Coloque o alvo onde você determinou, o seu stop onde você determinou, entre na operação e esqueça a operação. Tá certo? Não tem nada que você vá fazer para mudar esta situação. Você vai esperar o preço chegar ou no seu stop ou no seu gain. E simples assim. Você vai sair da operação ou no gain ou no stop. Sem estresse, sem preocupação, sem ativar os mecanismos de defesa, tá certo? Que vai fazer com que você tenha overtrade, que vai fazer com que você enxergue o mercado como revenge, como raiva e etc e tal. Você vai operar sem emoção. Mas só se você entender sobre probabilidades. Beleza? Bons trades aí.